Olá, alunos. Eu gostaria de começar desejando que todos estejam muito bem aí na casa de vocês, que estejam conseguindo superar esse momento um tanto quanto difícil, né, e complicado pelo qual nós estamos passando. E eu elaborei essa apresentação para fazer uma pequena retrospectiva com vocês do que já foi estudado durante o período de aulas presenciais, agora no ano de 2020, para que possamos retomar depois os nossos estudos com mais tranquilidade. Então, inicialmente, eu tentei mostrar para vocês que quando pensamos em história, história deve ser sempre pensada como uma disciplina que vai analisar o ser humano em toda a sua complexidade e nas relações que ele estabelece com outros seres humanos e também com o próprio meio em diferentes tempos e em diferentes espaços. Dentro dessas relações, é imprescindível que vocês percebam aqui a importância do trabalho como um elemento definidor, como um elemento fundamental na construção histórica e também, principalmente na construção cultural. É o que mostra para a gente de uma forma um pouco mais bem-humorada essa charge, que traz aí as diferentes ferramentas construídas pelo ser humano durante esse processo histórico, nesse processo de transformação, e como essas ferramentas e como esse trabalho ele vai definindo o que é o ser humano e o que é a própria sociedade que vai ser construída aí dentro dessas relações. Importante vocês entenderem que a nossa espécie ela é a única espécie capaz, então, de adaptar-se, de transformar-se diante das necessidades. Isso você observa tanto nas primeiras sociedades humanas como na sociedade atual. Sempre essa espécie ela se destacou pela sua capacidade de adaptação e de transformação. Se nós tomarmos como referência o mundo atual, nós começamos a estudar história por essa sociedade atual, né, uma sociedade que se apresenta como uma sociedade global. Você vai perceber que aqui, né, nesse momento, e na verdade desde há 10 mil anos, né, o ser humano ele foi se distanciando de certa forma da natureza e ele estabeleceu aqui uma modificação radical nessas relações que os primeiros seres humanos tinham com o próprio meio. Então, a possibilidade de domesticar animais e o desenvolvimento das técnicas agrícolas fez com que o homem ele se distanciasse muito do meio e principalmente com que o ser humano, através das primeiras tecnologias, modificassem radicalmente a sua forma de viver. Então, hoje, vivemos uma sociedade tecnológica, uma sociedade que é caracterizada pelo consumo, uma sociedade de massa, né, e uma sociedade global. Nunca antes na história a humanidade passou por um processo tão veloz, tão intenso de troca de mercadorias através de um comércio global e troca de informações e principalmente de desenvolvimento tecnológico. Então, o que você tem hoje de desenvolvimento, principalmente na área da robótica, da inteligência artificial e da biotecnologia, são experiências únicas dentro da história da humanidade. Por outro lado, você também tem, dentro desse progresso, né, você acaba vivenciando também, o que é uma grande contradição, um aumento profundo das desigualdades e da exclusão social, uma expansão de conflitos de caráter regional, alguns conflitos étnicos, religiosos, muitas vezes relacionados aos processos migratórios, e algo que acabou por se tornar de uma maneira bastante trágica aí, né, bastante próximo da nossa realidade, que é também a disseminação com muita facilidade de doenças, né, epidemias, o que de certa forma
vocês estão experimentando hoje, né, com a pandemia da Covid, é resultado também desse processo de globalização, de migração e de rompimento de fronteiras mesmo. Um outro aspecto importante aqui também é você observar, e nós fizemos isso durante as nossas aulas, que há uma transformação muito grande nas relações de trabalho, marcadas principalmente pela fragilidade dos vínculos entre o patrão e o empregado. Então, você percebe hoje um processo intenso de automatização, essa automatização também marcada ou acompanhada de uma terceirização de algumas etapas de produção e de uma flexibilização muito grande também de direitos trabalhistas já conquistados em diferentes cenários, em diferentes lugares. Essa sociedade global, uma sociedade em que vocês vivem hoje, é uma sociedade que deve ainda passar por muitas modificações. Alguns acreditam que essa pandemia que nós estamos vivendo ela vai transformar ainda mais essa sociedade, mas tem um aspecto global que é um aspecto que veio para ficar, que está sendo repensado agora, mas que, no meu ponto de vista, deve ser permanente. Comparado com o que nós tínhamos nas primeiras sociedades humanas, as sociedades chamadas de primitivas, tanto aqueles seres humanos, os nossos ancestrais do período paleolítico, do período neolítico, você percebe que o ser humano é uma espécie que se destaca sempre pelo conhecimento, pela criatividade. E nas sociedades primitivas, o que a gente destacaria de diferente era aquele equilíbrio que é possível de se observar na relação que o homem tinha com a natureza. Então, esses ancestrais, eles provavelmente se sentiam como parte da natureza. É o que nós percebemos analisando, por exemplo, as pinturas rupestres, né? A nossa fonte histórica aqui, no slide. Aqui eu tenho duas imagens, as duas correspondentes ao sítio arqueológico da Serra Nacional da Capivara, e vocês acabaram já visualizando antecipadamente essas imagens em sala de aula, né? Elas dão conta dessa grande dependência e da maneira como os primeiros ancestrais se relacionavam com a natureza. Vocês devem estar lembrados, então, que durante esse ano, até concluindo aqui um pouco a minha fala, né? Então, nós fizemos uma análise inicialmente da questão da globalização e do mundo em que nós vivemos. Eu utilizei uma música, né, a letra da música do Titãs aqui com vocês, né? Eu também disponibilizei o áudio em sala de aula e vocês acabaram fazendo uma atividade a respeito. Depois, solicitei que vocês individualmente, também em equipe, refletissem sobre alguns casos encontrados que caracterizassem bem o mundo do trabalho nos dias atuais. E aí, pensando um pouquinho sobre as sociedades primitivas, sobre as primeiras sociedades humanas, nós analisamos a questão das fontes históricas. Eu trouxe um material para vocês bastante rico sobre artes rupestres e os nossos sítios arqueológicos, e eu solicitei que vocês fizessem um trabalho, então, em equipe, sobre um sítio arqueológico aqui do Brasil, aquele que fosse da preferência da equipe, né? E as minhas sugestões foram, sem dúvida, então, o Parque Nacional da Serra da Capivara e também, para os que se interessassem, né, o de Lagoa Santa. Falamos um pouquinho, inclusive, sobre o primeiro fóssil encontrado aqui no nosso território, que foi o fóssil da Luzia, e vocês, então, realizaram a atividade a partir dessa colocação.